O nosso Deus, na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, e nós vamos pensar nesta manhã sobre edificando a nossa vida espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, e eu quero ler com os irmãos dos versos 1 até o verso 8. Talvez, querido, a versão que eu estarei lendo, ela venha a ser um pouco diferente da sua versão, mas com toda certeza estará dizendo aí a mesma coisa. E eu quero mais uma vez te convidar, em reverenciando desta forma a santa palavra do Senhor nosso Deus, para que todos nos coloquemos em pé e acompanhe a leitura que eu farei deste texto. 1 Pedro capítulo 2, dos versos 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela palavra que nesta manhã o Senhor envia aos nossos corações. Deus eterno, nós queremos compreender os teus ensinos e pedimos ao Senhor que nos ajude para que nós tenhamos um coração contrito, um coração humilde e, acima de tudo, disposto a aplicar a Tua palavra sobre nós, Senhor. Nos abençoe agora, é o que pedimos a Ti e somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querido, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a Sua palavra, construindo a nossa vida espiritual. Queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto que nós aqui acabamos de ler, nós vamos percebendo que um dos motivos para que o apóstolo Pedro ele chame aqueles crentes, os crentes dessa época, a uma reflexão sobre a construção da igreja como uma casa espiritual, está no fato de que muitos crentes eles estavam perdendo esta dimensão da existência do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles haviam deixado que a sua vida transitasse por outros caminhos. Assim como a gente vê acontecer na vida de muitas pessoas hoje, né? Então a gente vai vendo que nada é novo, tudo vai se repetindo. Então Pedro começa a perceber que alguns crentes, eles começaram a permitir que a sua vida transitasse por outros caminhos, vindo desta forma a perder o foco da verdadeira vida cristã e o propósito neste mundo, o propósito do crente neste mundo.
E aí, queridos irmãos, quando a perseguição veio, e com isso veio a busca de outros interesses que começaram a tomar o coração daqueles irmãos. E por conta desta realidade, então, a igreja de então, ela falhou na construção de uma relação viva para com Deus. E ao lermos essa palavra, queridos irmãos, e entendendo este contexto, nós começamos a perceber que isso deve ser uma preocupação também para nós nos dias de hoje, né? Qual é a preocupação? A preocupação é o fato de que é muito fácil, queridos irmãos, para nós vivermos como se estivéssemos vivos, e eu estou falando de vivo espiritual, né? Então para nós é muito fácil viver como se nós estivéssemos vivos, mas na verdade estamos mortos. E é com muita tristeza a realidade de tantas pessoas, né? Aqueles que dizem que Deus é Pai, Ele nunca vai me desamparar e eu posso andar do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, da forma que eu quero, e eu só quero que Deus me ampare na hora que eu precisar, o resto deixa comigo, né? Isso é viver como vivo, estando na verdade morto. E esse tipo de realidade, meus queridos irmãos, infelizmente, esse tipo de vida cristã enganosa, empobrecida, ela não é incomum. Infelizmente não, muito pelo contrário. É bastante possível, né, que haja aí muitos que tenham até mesmo uma reputação ilibada. Talvez quantas vezes você já teve uma notícia, soube de algo que você diz assim: eu jamais imaginaria que ele pudesse fazer isso, né? Então há tantas pessoas que às vezes com uma reputação até ilibada, ela vem a ter um cristianismo, mas que é um cristianismo morto, que é um cristianismo sem Cristo, que é um cristianismo sem vida, sem amor, sem propósito. É muito possível isso. E perdermos, irmãos, o propósito existencial. O que Pedro está dizendo para nós, que perder esse propósito existencial significa perder a própria vida, né? Então, que fique muito claro que eu não estou falando que perder o propósito a gente vai cair duro, mortinho, não, mas significa perder a vida com Deus, né? Então, perder o propósito existencial, o apóstolo Pedro está nos exortando que significa perder a própria vida. E aí, então, por essa realidade, nós precisamos então refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria caminhada, sobre a nossa relação para com Deus, né? Tem um livro aí, eu já citei algumas vezes, e eu tinha esse livro e eu doei, e nunca mais li, e o irmão André, com muito carinho e amor, me achou num sebo, me parece, comprou e me deu, né? O título do livro é De Bem com Deus. Você pode estar de bem com quem você quiser, mas se você não estiver de bem com Deus, querido, está tudo perdido para você. É preciso que a gente esteja de bem com Deus. A gente precisa refletir a nossa vida para saber como é que Deus lá do céu olha para mim, aquilo que Ele está vendo em mim. Porque Deus, Ele vê aquilo que vai no profundo do meu coração, né? Como é que está a minha relação com Deus? E aí eu preciso avaliar a minha relação com Deus à luz das Sagradas Escrituras. A gente olha para esse texto, meus queridos irmãos, que nós lemos, nós encontramos aqui passos para a construção dessa vida espiritual com Deus. E o primeiro passo, queridos irmãos, que Pedro vai aqui nos exortar, vai nos ensinar, é que nós precisamos limpar bem o terreno do nosso coração. Todo aquele, queridos, que já desenvolveu um projeto de construir a sua casa, e mesmo aquele que nunca construiu, sabe perfeitamente que é impossível você começar uma construção num terreno que está cheio de lixo, que está cheio de entulho. Não dá. Para construir ali, a primeira coisa que você vai precisar fazer é retirar todo aquele lixo, é retirar todo aquele entulho, para que então você possa começar a aplicar o projeto de uma construção. Então, a mesma realidade se aplica no terreno do nosso coração. Se nós queremos construir uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, nós precisamos também limpar o nosso coração.
limpar, tirando de nós todas as coisas. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele vai dizendo assim, olha, despojando-os, portanto, ou seja, tira tudo fora. E é interessante que a gente vai olhando o texto e o contexto, a gente vai percebendo que o apóstolo Pedro, ele já vinha falando com a igreja sobre a purificação da alma através da obediência, sobre a nova vida que eles carregavam e que precisavam manifestar isso para todas as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a igreja de Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo para eles que eles deveriam viver de acordo com o evangelho que eles receberam, e para isso eles precisavam o quê? Despojar-se, eles precisavam se limpar, eles precisavam de um movimento de renovação pessoal, mudar o foco, voltar-se para Deus, voltar-se para a palavra. Então ele percebe que, ao olhar para aqueles crentes daquela igreja a qual ele estava escrevendo, e este escrito também é para mim, para você, para nós aqui nesta manhã, ele começa a perceber que aqueles crentes, eles estavam sobrecarregados de empecilhos à sua fé. E este era o problema, queridos irmãos, que estava levando aquela igreja a fracassar na jornada com Deus, a desistir da construção de uma vida, de um relacionamento pessoal com o Senhor, ou então de ter um relacionamento construído pela metade. Como diz lá o pastor Antônio Mendes, né? É o crente 1,99, é o crente meia boca, né? Então era o que estava acontecendo ali com aqueles irmãos. Eles estavam, por conta de algumas realidades, desenvolvendo uma vida cristã, mas não a vida cristã como ela de fato deveria ser desenvolvida. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que no meio ali tem maldade, que no meio tem dolo, que no meio tem hipocrisia, que no meio tem inveja, que no meio tem maledicência. E o texto ele vai nos mostrando, meus queridos irmãos, que na verdade aquela igreja, aqueles irmãos, eles se mantinham como crianças na fé. E por essa razão, por se manterem como crianças na fé, eles eram incapazes de cumprir o propósito para o qual eles haviam sido chamados, porque eles se mantinham como crianças na fé. E olha que coisa interessante, Pedro vai deixando claro que eles eram crentes, mas eles eram crentes que não interferiam na realidade do mundo ao seu redor, mas que muito pelo contrário, era o mundo que estava interferindo na vida dos crentes. Olha o que já acontecia tantos anos atrás. Pedro ele vai identificar, meus queridos irmãos, que as coisas que estavam atrapalhando aqueles irmãos, as coisas que estavam atrapalhando aquela igreja, elas eram, na verdade, definidas por um movimento de destruição do outro. Então, havia ali o que? Maldade e dolo, que Pedro está dizendo. Eles não conseguiam ver os irmãos, eles não conseguiam se olhar um ao outro e se verem como companheiros de luta, mas se viam como adversários. Havia disputa entre eles. Crentes, queridos irmãos, que não conseguiam se alegrar com o crescimento do outro. E pior, eles não paravam para pensar sobre isso. Porque, meus queridos irmãos, no meu, no seu, no nosso coração, num determinado momento, pode vir um sentimento, e esse sentimento não ser positivo. Isso pode acontecer, mas quando a gente para pensar nisso, e a gente levanta os nossos olhos para o Senhor, para a sua palavra, então nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós nos arrependemos, e então nós nos acertamos. Mas aqueles irmãos, eles não estavam conseguindo sequer olhar para a sua realidade e buscavam então a destruição com um coração desejoso do mal, não é? Era uma maldade proposital, é isso que Pedro está dizendo. Havia dolo, era intencional aquilo que eles estavam fazendo, não era sem querer, havia um dolo. E Pedro está dizendo, olha, a inveja, a hipocrisia, a maledicência entre vocês. E essas palavras, meus irmãos, elas mostram o tipo de problema
que havia se instalado na experiência cristã daqueles irmãos. Todos eles servos de Deus, todos eles dizendo que estavam desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas eles não eram motivados pelo amor, eles eram movidos por inveja. Eles não se tratavam um ao outro com transparência, mas se tratavam com hipocrisia. Eles não se estimulavam às boas obras, eles não queriam, na verdade o que eles queriam era destruir a reputação do outro, não é? E a gente conhece às vezes, né? No trabalho acontece muito disso, né? Um está sempre querendo subir, mas para ele subir ele entrega o outro companheiro. Então ele não sobe pelos seus esforços, mas porque ele faz a destruição do outro. E o apóstolo Pedro está dizendo que era isso que estava acontecendo. Então ele exorta aquela igreja dizendo: olha, desejai ardentemente o leite espiritual genuíno. Ele está fazendo aqui uma metáfora, ele está usando aqui uma figura de linguagem, levando aqueles crentes a pensarem numa criança recém-nascida, que busca no leite da mãe a alegria, que busca no leite da mãe a satisfação para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Então Pedro está contrastando o pecado, o lixo, aquilo que havia de errado e que atrapalhava aqueles irmãos crescer com o desejo que eles deveriam ter de verdadeiramente crescer. E este era o estímulo que aqueles irmãos precisavam: desejar crescer espiritualmente. E é este o estímulo, meus queridos irmãos, que eu e você e todos nós também precisamos. O genuíno leite espiritual para que a gente possa crescer, como Pedro vai dizer aqui, para que vos seja dado o crescimento. Irmãos, o pecado atrapalha a igreja, queridos irmãos. O pecado inibe, o pecado distorce a construção de uma vida espiritual, de um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter consciência disso. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui, está trazendo à mente daqueles irmãos e para nós também nos dias de hoje. Pecado, queridos irmãos, o lixo, o entulho, aquilo que a gente tem que tirar para que a gente possa nos achegar à presença do Santo Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração quebrantado, com uma consciência limpa, e desenvolvermos então um relacionamento profundo para com o Senhor. A gente precisa tirar isso. Nós precisamos olhar para nós mesmos, né? E desejar ardentemente esse crescimento. Então, se existe, queridos irmãos, esse tipo de realidade no nosso coração, na nossa vida, isso vai fazer com que a igreja não se levante. Isso vai fazer com que a igreja não ande. Então nós precisamos pensar, meditar muito seriamente sobre esta realidade. Como está a minha vida diante de Deus? Como está o meu relacionamento para com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Como está a minha relação para com o meu irmão? A gente olha para João Batista, e João Batista vai dizer assim sobre Jesus: importa que ele cresça e eu diminua. Querida, a gente tem que se alegrar uns pelos outros. Quando a gente vê um irmão sendo abençoado, louvado seja Deus por isso. Isso tem que trazer alegria no nosso coração, e mais do que isso, a gente deve agir para que esse irmão cresça ainda mais. Amém, igreja? É isto ser igreja, é isto viver o Evangelho, para que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus. Nós precisamos desejar ardentemente, como Pedro está aqui exortando, este crescimento. E para isso, a gente precisa arrancar tudo aquilo que atrapalha. A gente precisa tirar, queridos irmãos, tudo aquilo que seja visível ou não, atrapalha a nossa caminhada com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. A gente precisa aprender aquilo que Jesus Cristo mesmo disse: tira primeiro o cisco do teu olho e depois você vai tirar a trave do olho do seu irmão. Ou seja, a gente precisa primeiro aprender a olhar com os nossos próprios olhos.
É você olhar para você mesmo no espelho, olho no olho, e dizer para você mesmo como você foi capaz de fazer isso. Como você foi capaz de pensar assim? Como você foi capaz de dizer isto? E então permitir que o Espírito de Deus, nesta intimidade, trabalhe no teu coração, transforme a tua vida, renove você, para que depois de você olhar no seu olho, você possa olhar no olho do seu irmão, não para destruir, mas para dizer: irmão, conta comigo, eu vou te ajudar você a ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que se você vê teu irmão cair, não vai lá afundar ele, não. Ajuda ele a se levantar, põe de pé. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo, queridos irmãos, onde nós temos que lutar com 3 realidades. A primeira realidade é o nosso próprio eu, a nossa própria carne, que nos impele para aquilo que é ruim, para aquilo que é pecado. A segunda realidade é o mundão que está aí, que quer nos motivar a deixar a Deus, as coisas de Deus, os caminhos de Deus. E a terceira realidade é o Satanás, que dá aquele empurrãozinho que falta para você enfiar o pé na jaca. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos do Senhor e nós precisamos um do outro. Amém, igreja? Então, essas palavras que o apóstolo Pedro aqui estava exortando aqueles irmãos, a gente precisa olhar para isso, não com aquele olhar e dizer assim: mas como é que pode, hein? Que irmãos que tinha lá naquela igreja lá, hein? Misericórdia, não. A gente olhar para aqueles irmãos, saber isso foi real. Mas aqueles irmãos, ao ler a carta, a gente vai ver que eles se transformaram. E olhar para isso e dizer: Senhor, afasta isso de nós, e não permita que eu ou meus irmãos, a gente venha experimentar ou vivenciar uma realidade desse tipo. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos e descobrir aquilo que nos está impedindo de crescer numa vida de comunhão, de intimidade com Deus, o que está nos atrapalhando da gente ir em frente, e que o Senhor nos ajude para que a gente caminhe, para que a gente siga em frente. Portanto, o primeiro passo, queridos irmãos, para que a gente construa um relacionamento espiritual com Deus de forma saudável, o primeiro passo é uma profunda limpeza. Uma profunda limpeza no nosso coração. E para fazer essa limpeza de coração, queridos, isso exige coragem, isso exige honestidade diante de Deus. Porque a gente sempre quer se justificar, né? O outro pega, o outro pega, mas a gente foi um deslize, Não. A gente precisa olhar para nós mesmos com a realidade e limpar o terreno do nosso coração, não impedindo que essas coisas estejam em nós. Esse é o primeiro passo inicial, passo decisivo, para que a nossa construção espiritual, ela não seja torta, ela não seja falida, como diz na linguagem da engenharia, ela não venha ter uma falha ao ponto de que com o tempo ela venha ter uma... Fugiu a palavra agora. Rachaduras. Ela venha ter o abalo da estrutura e venha desabar, né? Era outra palavra, mas me fugiu no momento. Mas vocês entenderam isso que importa. A segunda realidade que Pedro está dizendo aqui, para que a gente desenvolva essa relação com Deus, né? Primeiro é limpar o nosso coração, né? Tirar todo o entulho do nosso coração. E depois de tirar todo o entulho, a gente precisa lançar o alicerce certo, colocar o alicerce certo, né? Olha só o que diz aqui os versos 4 ao verso 5 e o verso 6: chegando-vos para ele, pedra que vive, pedra que foi rejeitada pelos homens, né? Mas vocês também são pedras vivas, vocês são pedras preciosas ao Senhor. Está escrito nas Escrituras, né? Foi o Senhor que impôs em Sião uma pedra angular. E quem nela não crê, querido, quem nela não crê, então será envergonhado. Mas quem nela crê, nunca será envergonhado. Então, Pedro chega para aqueles irmãos, diagnostica aquilo que estava acontecendo no coração daqueles irmãos, na vida espiritual daqueles irmãos, e ele vai dizer, vai orientar, exortar aqueles irmãos, dizendo: chegando-vos para ele, para quem? Cristo Jesus, a pedra que vive.
Meus queridos irmãos, tem muita gente querendo desenvolver um relacionamento com Deus, querendo desenvolver um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que erram na procura das bases para esta construção. E se você erra na base da construção, toda vez que um irmão fala para mim, pastor, eu vou começar a construir a minha casa, meu conselho para ele é assim: não economize no alicerce. Faça um alicerce bem firme, e não só firme, bem impermeabilizado. Porque se o alicerce não for firme, no futuro você vai começar a ter um monte de rachadura na sua casa. E se ele não for bem impermeabilizado, no futuro vai começar a subir a umidade pelas paredes. E aí você vai ter os problemas. Então, o apóstolo aqui, meus queridos irmãos, ele está nos dizendo, nos mostrando que há muitos que estão buscando desenvolver esse relacionamento com Deus, mas que estão errando na base do alicerce. Se apegam alguns a tradições que são vazias, se apegam a rótulos que nada, meus queridos irmãos, pode construir senão um engano da própria mente. Irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, a gente precisa ter um comportamento diferenciado de um torcedor de futebol. Amém, igreja? Porque o torcedor de futebol, para ele, é o seguinte: se ele é corintiano, se ele é São Paulino, se ele é palmeirense, flamenguista, não importa o que ele é, o que importa é que o time dele ganhe, não importa como, e que o outro perca, e por aí vai. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos nos apegar aos nossos prazeres, aos nossos gostos pessoais. E há muita gente que se apega a isso, e ao se apegar a isso, essas pessoas então passam a escolher o ministério que lhe agrada, e não aquele que está segundo a direção da palavra do Senhor. Igreja hoje virou como supermercado: essa aqui não me agrada mais, eu vou para outra, porque a outra me agrada. As bases de avaliação não são as bases corretas, não é a palavra de Deus, não é a comunhão, não é a presença do Senhor, não é uma entrega de vida, não é uma entrega completa, onde o Senhor é exaltado, glorificado. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele vai buscando aqui orientar os crentes para que eles se aproximem de Jesus Cristo. E aqui ele está nos dizendo, queridos irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundamento da sua fé, quando Ele é o fundamento da sua atividade, quando Ele é o fundamento do seu entusiasmo, quando Ele é o fundamento da sua disponibilidade, então tudo mais, todo o resto, querido, vai se encaixar com muita facilidade nesta construção espiritual que você está realizando através de uma vida sincera. Então, quando Cristo, como fundamento da construção da nossa vida, porque Ele é a pedra viva, é isso que Pedro está dizendo. Ele é a pedra viva que nos dá a vida. E Pedro vai dizer que essa pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas que é eleita e preciosa para Deus, que Pedro está nos ensinando, o que ele está nos dizendo para mim, para você aqui nesta manhã, é que aquelas pessoas, queridos irmãos, que vivem a sua vida, a construção espiritual da sua vida, preocupada com as coisas deste mundo, preocupada com as coisas dos homens, né? Da forma como deve ser, né? Segundo as pessoas, Pedro está dizendo que mais cedo ou mais tarde, queridos irmãos, essas pessoas irão rejeitar o Senhor Jesus Cristo, porque estão construindo a sua vida espiritual na base errada. O apóstolo Pedro, ele sabia muito bem disso, irmãos. Lembra daquele texto lá em Mateus capítulo 16, versos 23? Quando Pedro tenta dissuadir o Senhor Jesus Cristo de ir para a cruz, de morrer, Pedro ouve ali uma sonora repreensão. Olha só Mateus capítulo 16, versos 23. O que Jesus disse para Pedro?
Quando ele disse: não, Senhor, de jeito nenhum, não vai para a cruz, não faça isso, não permitiremos de forma alguma. O Senhor Jesus disse assim: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. O que o Senhor está dizendo para mim, para você, meu querido irmão e irmã, nesta manhã, é que enquanto se buscar seguir a nossa vida, a nossa construção espiritual, a nossa intimidade com Deus, considerando apenas as coisas do ponto de vista do ser humano, certamente, queridos irmãos, a gente vai viver uma vida espiritual fria e cheia de mentira, porque a gente está construindo na base errada. A vida espiritual, ela precisa ser alicerçada de forma correta. Ela tem que ter a Jesus Cristo como o único fundamento, a Jesus Cristo como a única motivação. Para quê? Para que esta palavra aqui se cumpra em nós, ou seja, vós mesmo, casa espiritual, casa que Deus habita, casa que o Espírito Santo de Deus habita. Cantamos isso aqui, não foi? O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos almejar que as pessoas vejam em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muito mais, queridos irmãos, do que desejar que as pessoas vejam Cristo em nós, nós devemos espalhar a fragrância do amor de Jesus Cristo sobre as pessoas, e não a nossa fragrância, aquilo que a gente quer, gosta ou acha que deve ser. Devemos espalhar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você precisa para que a sua relação com Deus seja perfeita, seja com intimidade, o que nós precisamos para que a nossa igreja ela seja uma casa espiritual onde Deus habita, é que nós, queridos irmãos, tenhamos em mente que enquanto nós deixarmos a igreja do Senhor Jesus fracassar, porque nós não colaboramos, não nos envolvemos, nós estamos deixando de revelar ao mundo quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva. Porque nós somos a amostra do alicerce, queridos irmãos. E o alicerce, a rocha em Cristo. E nós somos a amostra disso. Como diz aqui Pedro, nós somos sacerdócios que oferecem sacrifícios agradáveis. O apóstolo Pedro está dizendo aqui aos crentes e a nós também, queridos, que enquanto eles não empreenderem a caminhada de ter a Cristo Jesus como alicerce, eles não vão conseguir oferecer a Deus aquilo que agrada verdadeiramente a Deus. Enquanto você não empreender na tua vida de ter a Jesus Cristo como teu alicerce, como a tua rocha, aonde você se baseia, aonde você está fundamentado, aonde você busca a direção para o teu dia a dia, para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para tudo que você faça, enquanto você não empreender isto, você não conseguirá fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Lição que o apóstolo Pedro está dando aqui para aquela igreja, mas muito mais do que aprender, irmãos, porque a gente aprende tanta coisa, mas a gente não pratica. Então, muito mais do que aprender, a gente precisa praticar. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma, nos omitir nisso, porque para que a nossa vida ela não venha estar apoiada em algo que seja falso, algo que seja perigoso. Olha para aquilo que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. É pavoroso o que Jesus diz. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome fiz isso e aquilo. E ele responderá: nunca te conheci. Meu querido irmão, por quê? Porque aquelas pessoas construíram
a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com Jesus, na base errada. E por isso ouvirão estas palavras. Que eu e você, meus queridos irmãos, não nos deixemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Que nós não deixemos de olhar para a palavra de Deus e venhamos aprender da palavra de Deus para que a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus esteja baseada numa base sólida, na rocha que é Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, chegará o dia, queridos irmãos, que a luta virá sobre a nossa vida. Chegará dia, meu querido irmão e irmã, que as chuvas virão. E aí o alicerce que nós temos é o que irá nos segurar. Mas isso se esse alicerce for Cristo Jesus. Porque se o nosso alicerce, queridos irmãos, for outro, aí então a nossa vida vai desmoronar. A gente precisa estar firme, alicerçado em Cristo Jesus. Pedro vai dizer, olha, presta atenção, está escrito. Está na palavra de Deus, está escrito. Ele é a pedra angular. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o projeto que determina o ponto de partida, e não só o ponto de partida, mas o controle de toda a obra de construção da nossa vida espiritual. Infelizmente, queridos, há tantas pessoas negligenciando a palavra de Deus. Há muito cristianismo sem a palavra de Deus. Há muito pragmatismo no cristianismo, queridos irmãos. Há muito autoconvencimento. As pessoas se convencem. Autoconvencimento que afastam as pessoas de Deus e que afastam também aqueles que são do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Pedro está dizendo que para a gente construir o nosso relacionamento de intimidade com Deus, primeiro limpe o terreno do teu coração. Depois que o seu coração estiver limpo de toda essa realidade que Pedro coloca, lance o alicerce certo. Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é o nosso alicerce. E nós devemos fazer isso, em terceiro lugar, queridos irmãos, com a consciência de que esta casa pertence a Deus. A gente costuma dizer que para Deus o melhor é o menos. Amém, igreja? Para Deus o melhor. Se o nosso coração é morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, a gente tem que fazer o melhor, limpar o terreno, lançar o alicerce certo, porque esta casa pertence a Deus. Olha só, o verso 7 e o verso 8, para vocês que são crentes, é preciosidade. Mas para os descrentes, queridos irmãos, é pedra rejeitada, pedra de tropeço, pedra de ofensa. E aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, tropeça, ofende a Deus. Nós não podemos, queridos irmãos, de forma alguma nos esquecer de que a igreja, ela é a portadora das boas novas, ela é a portadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi a ela a quem foi entregue as boas novas, o Evangelho, e é ela, a igreja, queridos irmãos, quem apresenta ao mundo o Evangelho, porque ela foi a única a receber. E a igreja de Jesus Cristo sou eu e vocês, cada um de nós, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que Pedro está nos mostrando aqui, queridos irmãos, que o Evangelho é Cristo em nós. Olha só o que ele mesmo vai dizer no capítulo anterior, no capítulo 1, versos 24 e verso 25. Ele diz assim, olha, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele está dizendo para mim, para você, meu querido irmão, nesta manhã, que o Evangelho é a nossa missão, irmãos.
Pregar o Evangelho é a nossa missão. E, portanto, nós não podemos, como estava acontecendo com aqueles irmãos daquela igreja, por algumas razões, nós não podemos perder o senso do propósito de sermos igreja, de sermos o edifício espiritual construído sobre o alicerce que é o Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos permitir que essa construção esteja cheia de lixo, de engano, de pecado, de inveja, seja lá o que for, como Pedro aqui coloca. Por quê? Porque é a casa de Deus, queridos irmãos. É a casa de Deus. E essa casa de Deus, ela serve não somente para os propósitos curadores, mas como serve também para o juízo deste mundo. Portanto, tudo aquilo que a gente faz como igreja, como corpo de Cristo, precisa ser feito diligentemente na presença do Senhor, sem perdermos o propósito que nós temos, que nós somos a igreja de Jesus Cristo e que a nossa missão é o Evangelho. Eu vou perguntar, mas você responde só para o teu coração. Quantas oportunidades Deus te deu nesta semana que passou de você falar para alguém de Jesus Cristo? Eu tenho certeza que Deus te deu oportunidade. A pergunta é se você aproveitou a oportunidade que o Senhor te deu. Se você não desvirtuou o propósito de dizer, olha, Deus te ama e Deus enviou Jesus Cristo para a tua salvação. A gente não pode perder, né? Pedro está dizendo que Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos construtores e não pode ser rejeitada por nós, queridos irmãos. Pedro está dizendo que ele é a pedra angular, ou seja, aquela pedra de esquina, é aquela pedra que dá a direção, é aquela pedra que dá o alinhamento. O apóstolo Pedro está lembrando aqui à igreja que tudo aquilo que havia acontecido com os judeus, que eles haviam rejeitado a palavra de Deus, que eles haviam rejeitado a sua missão e que eles não fizeram de Cristo seu alicerce. E por isso tudo aquilo havia acontecido. Mas veja que eles tentaram sim construir um relacionamento com Deus, mas sem essa base sólida, que é a rocha, que é Cristo Jesus. Eles buscaram construir um relacionamento com Deus a partir de si mesmo, a partir das suas próprias ideias, a partir da retidão que eles acreditavam ter diante de Deus, a partir do religiosismo que o judaísmo lhes dava. E por conta de tudo isso, eles rejeitaram a pedra angular. E aí, meus queridos irmãos, olhamos para esse texto e a gente vai perceber visivelmente que essa construção que eles fizeram por si mesmos está agora sendo acusada de erro pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, revela os seus desvios, revela a imprecisão da vida deles para com Deus, e eles caíram exatamente por conta desse erro, da rejeição a Cristo e a rejeição à sua palavra. E agora Cristo está os acusando. Pedro está lembrando para esta igreja aquilo que aconteceu com os judeus. Meus queridos irmãos, nós precisamos jamais perder da nossa mente que a santidade do Senhor, ela revela a pecaminosidade do ser humano. Vai chegar a hora que você vai estar cara a cara com Deus, assim como eu e todos nós. Cara a cara, olho com olho com o Senhor. E aqui com a gente, entre nós, um irmão com o outro, a gente arruma as nossas desculpas, né? A gente se auto-justifica, mas diante do Senhor, olho no olho, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, aí a coisa será diferente. Que nem eu e nem você, meu querido irmãos, venhamos permitir que a gente venha viver um evangelho de rótulos. Eu sou crente em Jesus, sou crente, mas não vivo o Evangelho. Sou crente, mas não tenho Cristo. Sou crente, mas estou vivendo de aparência. Sou crente, mas não vivo a verdade. Que nem eu e nem você venhamos permitir uma tragédia dessa na nossa vida.
Quando você olha lá no capítulo 1, versículo 14, olha só o que Pedro diz sobre aquela igreja. Pedro chama eles de filhos da obediência. E no verso 22, Pedro vai dizer: olha, e tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. E aí quando chega no capítulo 2, aqueles que eram filhos da obediência, aqueles que haviam lavado, purificado as almas pela obediência, agora Pedro está dizendo: olha, no meio de vocês tem ódio, tem inveja, tem tanta coisa. E aí olhamos para isso, queridos irmãos, e a pergunta que precisa ficar na nossa mente é: o que vai acontecer? O que será daqueles que disfarçadamente obedecem? Sabe o que é disfarçadamente obedecer? É você estar fazendo o que é errado, mas tentando dar a aparência de que você está fazendo o que é certo. Ou seja, é desejar parecer ser obediente a Deus, mas no final de tudo fazer aquilo que você quer, aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que é contra o Senhor. É viver a sua vida, queridos irmãos, como se você fosse trigo, mas no final das contas você é joio. Olha que coisa triste, né? Que Pedro está nos apresentando e nos exortando aqui. Nós precisamos desenvolver um relacionamento espiritual com Deus, de forma, queridos irmãos, que ao final de tudo, eu e você, nós venhamos ouvir do próprio Deus: vinde benditos, né? E tomai possessão daquilo que vos foi prometido. E aí eu preciso olhar para mim, cada um de nós precisamos olhar para nós. Que tipo de esposa você é, querida? Que tipo de mulher o seu marido vê em você? Que tipo de esposa? Esposa carinhosa, amorosa, sábia, diligente? Que tipo de esposo você é, meu irmão? Que tipo de marido a sua esposa está vendo em você? Provedor, cuidador, carinhoso, amoroso, aquele que dá suporte para as necessidades espirituais e emocionais que ela tem, como base para conduzir a sua família diante de Deus, aplicando os princípios da palavra de Deus, aonde o homem cumpre na totalidade o seu papel, aonde a mulher cumpre na totalidade o seu papel, aonde o filho e filha cumprem na totalidade o seu papel. Ou nós estamos vivendo o engano mesmo dentro da nossa casa? Estamos deixando de cumprir aquilo que Deus nos exorta e nos orienta. Quando Pedro está dizendo para aqueles irmãos, queridos, que havia inveja, que havia intriga, que havia o desejo de que o outro não caminhasse bem, isso se aplicava na vida pessoal de cada um daqueles irmãos, que adentrava dentro dos seus lares, dentro da sua casa, porque a família é igreja. A nossa família, queridos irmãos, ela tem que ser uma família que honra e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu te exorto nesta manhã com a autoridade do Santo Espírito de Deus: seja você, mulher, a esposa que Deus diz para você que você tem que ser. Seja você, meu irmão, o esposo que a palavra de Deus diz para você que você tem que ser. Sejam vocês pais, os pais que a palavra de Deus diz para você que você tem que ser. E sejam vocês filhos, os filhos que a palavra de Deus está dizendo que você tem que ser. Porque só assim, de verdade, você vai estar construindo um relacionamento de intimidade com Deus e de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, você vai estar mostrando para todo mundo quem é o seu dono, quem é o seu Senhor e qual é o propósito da sua vida. Meu irmão e minha irmã, e você que está aí na sua casa, você pode sair deste momento de culto decidido a continuar a sua vida do jeito como você está. Você pode hoje agir ou ser semelhante a um pato. Já jogou água nas costas de pato, irmão?
Se um dia você estiver perto de um pátio e tiver calor, joga um pouquinho de água nas costas dele e você vai ver o que acontece. Nada. Porque o pato ele tem uma espécie de um óleo, uma proteção que a água bate e sai. Ele só dá uma chacoalhadinha e continua seco. Você pode sair desse momento de culto dizendo: não foi comigo e vou continuar a minha vida do jeito que eu quero. Mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, Ele está nos dando a oportunidade, queridos irmãos, para que aqueles que estão sendo palha se tornem trigo. E a forma de fazer isso é se arrepender. Se arrepender de ter sido uma má esposa, ou de ter errado como esposa, de ter errado como marido, como pai, como filho, como crente. Se arrepender e limpar o terreno do teu coração, lançar a base sólida que é Cristo Jesus, com a consciência que o teu coração é morada do Espírito Santo de Deus, e por isso aquilo que você faz ou venha fazer é para Deus e não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Que o Senhor, meus queridos irmãos, te abençoe, porque, meu querido irmãos, a aparência não vai te fazer estar na eternidade com Deus. Reputação não vai te fazer estar na eternidade com Deus. Elogio das pessoas não vai te fazer estar na eternidade com Deus. A gente só vai estar na eternidade com Deus, queridos irmãos, se a gente limpar o terreno do nosso coração, lançar o alicerce certo que é Cristo Jesus. E a gente faz isso a partir do momento que a gente se arrepende e diz: seja Jesus Cristo Senhor da minha vida. Como é que eu caminho, Senhor? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Como é que eu devo fazer? E eu te digo uma coisa, queridos irmãos, está aqui a resposta para mim e para a sua vida. E se você duvida, até receita de bolo tem aqui. Aqui tem a resposta de tudo o que você precisa, de tudo o que você imaginar. Aqui, a palavra de Deus, ela tem a resposta, ela tem a direção para a sua vida. Então, se necessário querido, trace aí um novo projeto para a sua vida. Viva a palavra de Jesus Cristo. Tenha Cristo como seu alicerce. Permita que Jesus Cristo, Ele seja a tua motivação, a tua razão de fazer esta vida, uma vida maravilhosa, queridos, uma vida que vale a pena. E como crentes, a gente precisa, queridos irmãos, como igreja, a gente precisa de irmãos e de irmãs que estejam dispostos a viver esta verdade, porque esta é a igreja que vai ser arrebatada e vai morar no céu. Amém, irmãos? Amém. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos na presença de Deus e te desafiar a deixar que o Senhor Ele guie a sua vida, os teus pensamentos, a tua palavra, e para que essa palavra se torne viva no teu coração. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai eterno, por tudo quanto o Senhor nos tem feito neste momento, Senhor, desde que aqui chegamos, desde rever os irmãos, cantarmos os louvores a Ti, lermos a Tua palavra, orarmos e a explanação da Tua palavra. Senhor, te agradecemos. Que o nosso coração esteja quebrantado, ó Pai eterno, diante do Senhor, e que nós apliquemos, ó Deus, os Teus ensinamentos sobre a nossa vida. Deus querido, em nome do Teu Santo Filho, Senhor Jesus Cristo, nesta hora, como ministro do Teu Santo Evangelho, Deus eterno, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, suplicando a Ti que o Senhor mesmo os abençoe, que o Senhor abençoe suas famílias, meu Pai, que o Senhor ajude no relacionamento entre cada um, e que o Senhor ajude no relacionamento de cada um deles para contigo, ó Pai, e em que cada família haja a paz que só o Senhor pode dar, que haja a direção que o sonho do Senhor dá, e que haja, Deus, comunhão, que haja alegria, que haja renovo em cada família, Senhor. Nos despede agora debaixo da Tua paz, nos abençoe agora, é o que nós te suplicamos e te agradecemos em nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo.
e que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Saia daqui hoje uma pessoa melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um pai e uma mãe melhor. Que Deus te abençoe. E eu aguardo aí os irmãos à noite, onde mais uma vez nós estaremos juntos glorificando a Deus, pensando sobre o seguinte tema: nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo. Fale com Deus mais um minuto em oração e vamos na paz do Senhor Jesus.